Qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa, né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. Todo mundo nasce com dom. Todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. E é tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse pais e falasse assim, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta. Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom. Ou potencializa ou aniquila. Todo mundo nasce com dom. Agora, você vê, meu maior desafio hoje não é quando chega um adulto jovem, um adolescente deprimido, tirar ele da depressão. Quando chega com pânico, tirar do pânico. Isso é fácil, é mole. Quando eu tirei a crise de pânico, tirei da depressão, eu falo assim, e aí, cara, pra que você nasceu? Você tá aqui nesse universo pra fazer o quê? Qual é a sua? Porque assim, olha só, o sol tem que aquecer a gente, o rio tem que dar no mar, a macieira tem que gerar maçã. Você acha que você tá na natureza e pra nada. Você veio aqui a passeio. Cara, nós somos parte da natureza. Sim. Como qualquer coisa que está na natureza. A natureza odeia quem não cumpre sua função. Se o sol amanhece, eu não estou afim de aquecer, eu não estou afim de trabalhar hoje. Acaba a vida. Presta atenção. Quem é você? Qual é o seu talento? Se você não se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado para ser, você não vai dar em nada. Vai vir um vazio impossível. Então, o ser humano lida muito difícil. Quando você abre muito leque, você acaba não focando em nada. Então o excesso de opção também é ruim. Agora, é diferente se a gente chega assim, cara, o teu talento é esse aqui, vai por aqui, errando ou acertando, vai dar certo. Agora, o que acontece é que ainda tem pai e mãe, vai por aqui, deixa o cara errar. Deixa ele se jogar. Super proteger. O pior é não ir à luta. O que uma águia pega o seu filhote e joga? Ele vai ter que voar, tá na hora pra voar. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Gosto de falar de instabilidade de atenção. Transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos. Mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Não, antes de estourar, levou para Holanda. Quando eles chegaram lá, estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição, que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4.
Isso vale para qualquer... Então isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, vamos supor que eu tivesse um donzinho de uma música. predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Então, isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. E se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando estava subindo. Vi tropeçar quando já estava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo, entre aspas. E aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte deles. Só pra perturbar. As dúvidas vão melhorando a gente, porque, por exemplo, você vai ficando mais humilde. Porque aí você vê que você é muito pequenininho, entendeu? Você vê que você não vai ser validado pelo que você tem. Você vai ser validado porque, no fundo, você morre sozinho, cara. Não adianta. Então você tem que estar muito bem com você. Você tem que estar na tal do estado de solitude. Isso é solitude. A maioria das pessoas tem solidão, não consegue nem ficar sozinho. Aí fica preenchendo. Né? A grande maioria das pessoas só acham que elas vão ser felizes quando ela tiver alguém. Por que a gente tem esse pensamento? Porque a gente ainda não sacou que cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio. E isso não é arrogância, isso não é individualismo, isso é constatação. Por exemplo, até gêmeos, um nasce numa hora, outro nasce na outra. Eles habitaram o mesmo útero, mas cada um estava com uma placenta. Não existe isso. Quer dizer, o crescimento, a transcendência é individual. O coletivo é alienante sempre. Por exemplo, você vai para um show de rock ou de sertanejo para transcender a consciência? Não, você vai para se divertir, vai para se alienar um pouquinho. Agora, você vai ali se alienar para reabastecer. Eu me reabasteço e vou para a vida, e vou para a luta, e vou me tornar uma pessoa melhor. O se alienar é você esvaziar para encher de novo. É isso que eu tô falando. Então existe a possibilidade de você ser feliz sozinho. Eu não sou sozinho, eu tenho só meus amigos. Existe essa possibilidade. Só existe essa. E aí você só consegue ter o outro de maneira feliz quando isso já está resolvido em você. A vida da pessoa é buscar